Você ama a sua cidade? O Senhor tem levantado no meu coração um propósito, para que a gente comece a declarar como igreja, para que a gente comece a agir como igreja, declarando para os quatro cantos dessa cidade, contagiando outras igrejas. Satanás tem se levantado contra a nossa cidade, e a gente precisa começar a declarar: Itamaraju é do Senhor Jesus. E eu gostaria que você começasse a declarar isso sobre sua cidade. Itamaraju é do Senhor Jesus. Mas não declare só de boca. Suas ações, suas orações, seu testemunho. Deus nos chamou para ser sal e luz nesta cidade. Itamaraju precisa do povo de Deus, e o povo de Deus precisa se conscientizar da responsabilidade que tem ao amar essa cidade e colocar essa cidade diante do altar do Senhor. Então, a partir de hoje, essa igreja vai estar sempre declarando que Itamaraju é... Glória a Deus, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Amém? Hoje nós tivemos aqui pela manhã um momento muito especial, no nosso seminário de capacitação sobre voluntariado. E eu gostaria que você que não assistiu ou tem interesse de conhecer mais um pouco sobre o voluntariado, vá na página da igreja, no YouTube, Peniel Itamaraju, e ouça ali as ministrações, os estudos, para que você se capacite e se engaje nessa obra de voluntariado para servir a igreja do Senhor, servir a cidade de Itamaraju, testemunhando o evangelho do Senhor Jesus sobre essa cidade. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar, convidar nosso amado irmão, pastor Josevaldo, esse jovem belo aqui, que eu conheço há uns 30 anos, aleluia, glória a Deus, e é uma alegria tê-lo conosco aqui nesta noite. Pastor Josevaldo, ele é pastor da igreja já de Dinópolis, ali em Teixeira de Freitas. Sua esposa, irmã Marinês, que se encontra aqui conosco, Deus abençoe, minha irmã, se coloque em pé para a igreja conhecê-la. Pastor Josevaldo é pai da irmã Ana Beatriz, que se encontra doente, acometida de uma forte gripe. O Senhor nos proporcionou nesta manhã, através da instrumentalidade dele, momentos especiais na nossa capacitação, para o voluntariado. E à noite, agora, nós estamos, mais uma vez, pedindo ao Senhor que use o teu servo, para que a palavra ministrada por ele venha ao encontro do nosso coração, e você, pela graça, a receba, pela graça, viva, pela graça, coloque em prática, para que a gente possa honrar ao Senhor por tudo que Ele tem ministrado em nossas vidas. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos por Tua bondade, Senhor. Agradecemos por Tua graça maravilhosa. E aqui, nesta hora, Deus, necessitados que somos da Tua palavra, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor use o Teu servo, que Tua palavra a ser ministrada, Deus, venha encontrar espaço em nossos corações, e que nós possamos nos confrontar com ela, ó Deus, e transformá-la em prática nas nossas vidas. Enche, Senhor Deus, de unção, a porção necessária sobre a vida do Teu servo, e assim te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém? Fica à vontade, meu irmão. Obrigado, pastor. A paz de Cristo. Boa noite para todos. Nesta noite linda, maravilhosa, de adoração a Jesus Cristo. E não tem nada melhor na vida do que adorar Jesus. Nada mais na vida nossa é mais importante do que um momento de adoração ao Senhor. E nós podemos adorar o Senhor 24 horas por dia, todos os dias. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler todo o capítulo 6 de Isaías. Falar sobre eis-me aqui, um tema
que o Senhor colocou no meu coração, chamado de adoração. Isaías 6. Amém? Glória a Deus. Fácil de achar, Isaías, né? Glória a Deus. Vou ler junto com você. Diz assim a palavra. Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com a pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vá e diga a este povo: Ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente será o seu toco. Amém? Glória a Deus. Amém, Deus. Obrigado pela leitura da palavra. E pedimos que ela penetre em nosso coração e em nossa mente de maneira tal que nós sejamos transformados, Senhor Deus, por Ti um momento após o outro. E que Teu Espírito fale a nós com toda a liberdade que Tu tens. E use a minha boca para falar somente as palavras que Tu queres que sejam faladas para louvor, para honra e para a glória de Jesus Cristo. Em nome de quem oramos. Amém. 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 Glória a Deus. Eis-me aqui. Pode dizer comigo? Eis-me aqui. Eis-me aqui. O profeta Isaías, quando ele começou o ministério, era jovem, bem jovem. Porque ele começou a profetizar em Israel no reinado do rei Uzias. O rei Uzias governou Israel por 52 anos. Depois ele continuou no reinado do filho de Uzias, chamado Jotão, do neto de Uzias, chamado Acaz. Ambos governaram Israel por 16 anos. E, por fim, o rei Ezequias, que governou Israel 55 ou 56 anos, salvo engano. Portanto, o ministério de Isaías foi longo. E Deus o chamou ainda quando jovem. E Deus o chama num tempo de prosperidade em Israel. Em Judá, melhor dizendo, no Reino do Sul. Porque o rei Uzias, diz a palavra de Deus, que ele foi um rei temente a Deus, obediente a Deus, e tirava a sua vida para adorar a Deus, e tudo que fazia, Deus estava com ele. E Deus fez o rei prosperar no reino, consequentemente o reino de Judá prosperou também. E quando o reino prospera, os cidadãos do reino prosperam juntos. Quando o país prospera, todos nós prosperamos juntos. Então havia no povo aquele afã de prosperidade
tanto espiritual, como econômica e como financeira. O povo vivia esse afã. No entanto, esse rei Uzias também começou bem, mas em um determinado momento seu coração se envaideceu, ficou orgulhoso. Ele entrou na casa de Deus para fazer o que não era para ele fazer. Ele foi cumprir função de sacerdote. E essa função de rei, sacerdote, profeta, só um, que é Jesus. Os sacerdotes viram, foram repreender, o rei não aceitou a repreensão, porque estava altivo, cheio de orgulho. Consequentemente, no mesmo instante que ele não aceita a repreensão do profeta, o Senhor atinge na testa dele com a lepra, e ele sai do templo correndo e ficou afastado do seu reinado. O seu filho Jotão assume o lugar dele, e quando o rei morre, Jotão dá sequência. Isaías estava lá, nesse período de Uzias. Precisamos, em todo tempo, vigiar para que a nossa vida agrade a Deus em todos os momentos da nossa vida. E que não permitir que o nosso coração envaideça em momento algum. Mas isso é preciso que a ajuda do Espírito Santo, porque nós mesmos, se brincar, vamos ser vaidosos, orgulhosos e coisas assim. Tudo bem. Jotão assume, dá sequência ao temor a Deus. Temeu, foi obediente a Deus, mas o seu filho Acás já não foi assim. Acás trouxe para ajudar miséria, idolatria, dos bens da casa do Senhor, ele tirou para mandar para um rei para vir ajudá-lo na guerra, e ele construiu um altar que ele viu em outro país, na Síria, e pediu ao sacerdote para fazer esse altar. E pior do que isso, ele sacrificava os seus filhos aos deuses pagãos, algo abominável ao coração do Senhor. Quando o Senhor expulsa aquele povo da terra, que ficou Israel no lugar, o povo de Judá, foi justamente porque eles faziam essas práticas e Deus pediu para que eles não fizessem tais práticas. Eles fizeram. Isaías está vendo tudo isso. Com a morte de Acás, o seu filho Ezequias assume, e diz a Bíblia que Ezequias foi temente a Deus. E Isaías estava lá no ministério de Ezequias, pastoreando Ezequias, Ezequias aceitando o pastoreio de Isaías, profetizando, repreendendo, quando precisou repreender, e Ezequias aceitava. Diz ainda alguns estudiosos da palavra de Deus, que Isaías vai até o ministério de Manassés, filho de Ezequias, que foi péssimo, o pior rei de Israel, de Judá. E alguns defendem a tese de Hebreus 11, que alguns foram cerrados ao meio, e eles dizem ser Isaías, que foi colocado em um tronco, e vivo foi cerrado ao meio. Esse foi o ministério de Isaías. Se isso for verdadeiro, que Isaías foi esse que foi cerrado ao meio, termina o seu ministério desta maneira. Mas algo nos chama a atenção, de que Isaías, bem jovem, já tinha o coração voltado para Deus, de adorador a Deus. E diz o texto aqui no verso 1, que no ano que o rei Uzias morre, esse rei morre, e Israel e Judá vai entrar num declínio espiritual. Terrível. Porque o rei, depois de Jotão, entrou por esse lado. E Isaías está lá, para poder falar a esse povo. E ele, com seu coração jovem, foi ao templo para adorar o Senhor. Coração de adorador. Sabe, de tudo que você faz, se você não fizer com o seu coração de adorador, não vale a pena. Se você for servir ao Senhor por servir, para mostrar serviço, porque eu faço, para que os outros vejam, não vale a pena. Porque Deus não quer um servidor ou um servo assim. Deus quer um coração de adorador. Isaías servia, mas era adorador. E na hora que ele entra no templo para adorar ao Senhor, eu não sei que tempo Isaías ficou ali adorando, mas o texto diz que ele viu a glória de Deus no alto e sublime trono. Deus se manifestou para ele de uma forma sobrenatural. Eu posso imaginar que Isaías naquela hora o coração bateu forte, saiu pela boca. Vê a glória de Deus, vê a glória de Deus, assim Isaías tremeu na base. Mas ele estava lá.
Deus se revelou a um pecador em um lugar de adoração. E eu entendo que é um momento muito importante para a igreja de Jesus, um momento como este. Você se prepara para vir ao templo adorar ao Senhor. E você deve vir para este lugar, preste atenção no que eu vou lhe dizer, com o seu coração já cheio de Deus. Não é vir para aqui se encher de Deus. Se você vem com esse pensamento para se encher de Deus aqui, você vai sair vazio. Mas é lá na sua casa. A receita já foi dada por Jesus. Eu não vejo no Novo Testamento Jesus pedindo a nenhum dos seus discípulos para subir um monte. Não que seja errado, porque Jesus orava no monte. E eu gosto de orar no monte. Mas para que nós não tenhamos desculpa, Senhor, eu subi um monte, lá cheio de cobra, cheio de não sei o quê, ficar lá no frio. O Senhor deu um lugar tranquilo para nós orarmos. Entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está oculto, e seu Pai que está oculto ouvirá você. É lá o seu lugar de adoração ao Senhor, de você abrir o seu coração. E eu digo para você, eu não estou falando aqui de algo fácil, eu estou falando de algo espiritual e o mais profundo do espiritual. Que nem todos os servos do Senhor têm essa paciência ou essa vontade de querer lutar contra as trevas para poder entrar na presença do Senhor e contemplar a glória do Senhor no seu coração. Porque na hora que começa, nós parece que estamos diante de um campo magnético que está nos impedindo de chegarmos a Deus. Você quer falar com Deus, você quer adentrar o trono de Deus, mas tem uma barreira enorme que está impedindo de você chegar, trabalhando na sua mente para que o seu pensamento se desvie, e no seu coração para que fique fechado, e no seu corpo para que você se sinta cansado e falar, eu vou parar por aqui, tá bom, já orei a Deus 5 minutos, 10 minutos, tá bom demais, vou para casa, já foi o suficiente. Mas Deus não quer que só você fale, Ele quer falar com você também. E aí demora. Nós precisamos criar o hábito de termos esse encontro com o Senhor todos os dias, e um tempo com o Senhor de adoração para ouvir Deus falar e entrar no trono da graça dEle, para que nosso coração seja cheio e adorador. Eu tenho orado a Deus, Senhor, por um avivamento nesta nação, mas Deus falou no meu coração, um avivamento na nação começa quando Ele aviva meu coração. Seu coração precisa ser avivado. Senhor, aviva a nação Brasil, que bênção, mas eu não me prostro diante dele para ele avivar o meu coração. Como que a nação vai ser avivada? O avivamento coletivo começa no individual. E é difícil. Eu estou falando de algo difícil para os discípulos de Jesus realizarem. Eu tenho pedido a Deus, falo aqui com muita tranquilidade, Deus me levante para que eu fale de avivamento no coração dos crentes que estão com o coração arrefecido. É aquele que levanta de manhã, não fala com Deus. É aquele que levanta de manhã, não lê a palavra. É aquele que passa o dia, não para um tempo para conversar com Deus. Chega no final da noite, Senhor, eu estou cansado, vou dormir, amanhã nós conversamos. E vem à igreja, e aqui na igreja canta, adora e serve, mas está distante de Deus. E eu estou pedindo a Deus para que Ele me levante, para que Deus me use para falar ao coração de servos de Deus assim, para que se transformem e sejam avivados. Porque você é avivado, você vai contagiar o coração do outro, você vai contagiar o coração do outro, que contagia o outro. Daqui a pouco nós teremos uma nação que nós podemos declarar assim, com todas as forças no poder do Senhor, pertence ao Senhor Jesus, e nós não vamos entregar esta nação nas mãos de Satanás, como nós costumamos fazer em um período como nós tivemos agora de carnaval. Nós não vamos nos acovardar, porque eu já estou em guerra lá no meu quarto de oração. Você precisa estar lá em guerra, em quarto de oração. Precisa ser avivado. E nós aprendemos aqui com Isaías, que dá-se a entender que Isaías era esse jovem que buscava a Deus. Aí você fala assim, que muitas vezes a idade atrapalha, é jovem. E jovem sabe como é? A mente de jovem. Nada disso. A mente de jovem é de Jesus. O coração de jovem é de Jesus. Mas eu sou idoso, estou cansado, é do aqui, é do acolá, eu não consigo mais fazer isso. Então nós vamos aprender com Isaías também. Se ele começou o ministério dele jovem, e ele morreu velhinho, porque ele passou aí por mais de 60 anos profetizando no ministério dele, ele passou o tempo dele todo, da juventude à velhice, no altar do Senhor, cumprindo a ordem do Senhor. Seja um homem, uma mulher de Deus avivada. Diga no coração, Senhor, eu quero que o meu coração, pode falar com vontade, eu quero que o meu coração seja avivado pelo poder do Espírito Santo, porque
porque eu quero ser usado por ti nesta cidade, nesta nação. Deus usa. E Deus fala. Quando menos espera, Deus levanta. Quando que Isaías podia imaginar que um dia ele ia ver a glória de Deus? Momento nenhum. E quando ele vê a glória de Deus, irmãos, está lá os serafins adorando ao Senhor. A adoração a Deus é feita na terra e no céu. E os serafins estão lá 24 horas por dia no nosso tempo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. 2 asas cobriam o rosto, 2 cobriam os pés. Como que eu posso contemplar a glória do meu Deus, mesmo os serafins? Mas com 2 estavam para servir o Senhor, voando ao redor do Senhor. E o Senhor usa essa imagem lá com João em Apocalipse, com aqueles 4 seres viventes fazendo a mesma coisa. Santo, 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 quer dizer, o nosso Deus é perfeito. Nós, seres imperfeitos, adorando o perfeito. O perfeito chamando os imperfeitos para estar no altar dele. Que maravilha, irmãos. É para nós pularmos de alegria, sim. Glorificar a Deus, viver uma vida para Deus. Sair do meu lugar de acomodado, me incomodar para ser um adorador genuíno. Então o Senhor quer adoradores. Quem adora serve. E aqui, quando ele diz santo, santo, toda a terra está cheia da sua glória, o lugar onde estava Isaías tremeu. A glória de Deus é tremenda, irmãos. Imagine chegar aqui agora a glória do Senhor, se nós podemos ver. Tremeu a base, os lugares. Agora ele diz assim, toda a terra está cheia da sua glória. E continua ainda assim. E por que eu digo que toda a terra está cheia da sua glória? Porque eu creio que você busca a glória de Deus na sua vida. E onde você está, a glória de Deus está. Eu vejo Deus em você, a glória de Deus está ali. Você está na sua casa, eu vejo a glória de Deus aqui na sua casa. E é quando você está sozinho. A glória de Deus se manifesta quando você está sozinho. Ninguém está lhe vendo, só Deus. E o que você faz quando você está, você e Deus, deve fazer para a glória de Deus. Para a glória dele. O que é que eu faço? O que é que eu vejo? O que é que eu ouço? O que é que eu falo? Precisamos ser vigilantes. Porque se eu quero ter a glória de Deus na minha vida e quero encher a terra da glória de Deus, eu preciso estar cheio dessa glória de Deus. E quando nós contemplamos a glória de Deus, irmãos, primeiro fator que nós vamos, a primeira pessoa, melhor dizendo, que vamos enxergar somos nós mesmos. Eu deixo de enxergar o outro. Isaías, nas suas profecias, ele falava assim, ai dos que puxam para si a iniquidade. Então ele estava vendo ai do outro, ai para o outro, ai para o outro. Ele via o pecado do outro. Mas quando ele depara com Deus e a glória de Deus, ele ora agora para dentro assim, ai de mim. Eu vejo a mim, os meus defeitos, os meus pecados. Eu não vou mais apontar o pecado do meu irmão. O meu irmão vai se acertar com Deus. Deus pode até me usar para sentar com ele, conversar, orientar. E o pastor deve fazer isso, mas também usar você. Mas não apontar, fulano de tal, está vendo aí? Não. Diante de Deus eu vejo o meu pecado. O meu pecado. Eu vou corrigir a mim primeiramente. E eu tenho que me corrigir mesmo. Porque se eu quero que a glória de Deus manifeste na minha vida, eu tenho que me consertar diante de Deus. E ele diz, ai de mim, estou perdido. Quem se perde diante de Deus, irmãos? Isaías toma um choque, um susto. Aquele que Pedro tomou em Lucas 15, em Lucas 5, em João 21, quando depara diante de Jesus. Senhor, afaste de mim porque eu sou pecador. Em Lucas 5. E quando é o Senhor, ele se veste numa roupa e se joga dentro da água porque estava da cintura para cima sem roupa. Diante de Deus. Eu sou um pecador, disse Isaías. Porque sou um homem de lábios impuros. Ele usou a inteligência. Agora ele se enxergou. Era um homem que profetizava, mas declara aqui que os seus lábios eram impuros. O que é que Isaías falava? Que tipo de palavras indecorosas Isaías falava? Quem sabe ele menosprezava o outro e se exaltava, mas era impuro. Lábios sujos, boca suja.
Nós somos povo de Deus, concorda comigo? Santos, salvos por Deus. E esta boca é boca santa. Amém? Desta boca precisa sair louvores para Deus. Eu ouço de meus irmãos em Cristo Jesus, irmã Érica, alguns deles conversando, fazendo negócio e soltando palavras que a Bíblia condena lá em Efésios, indecorosas. Seu filho não sei de quê. E vão falando, gente do céu. Mas está cantando para Deus, canta mesmo, na igreja, onde for. Mas a boca é suja, porque o coração está sujo. Jesus disse assim, a boca fala do que está cheio? O coração. Isaías enxergou isso nele. Os meus lábios são impuros. Possivelmente o coração dele estava sujo. E ele diz assim, estou perdido. Estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Era ele e o povo. Então, se o povo estava com lábio impuro, todo Judá estava falando o que não honrava a Deus. Que tristeza, é uma nação, hein? Uma nação que foi separada por Deus, para a glória de Deus, para dizer por Ele e para Ele são todas as coisas, usava a boca para poder escandalizar o nome do Senhor. Mas o Senhor está contabilizando, Ele está vendo tudo, não adianta. Mas Ele é misericordioso. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor da glória. Vou morrer. Manoá, o pai de Sansão. Eu vi Deus, vou morrer. Não. Aqui nós vemos a misericórdia de Deus. Você não vai morrer, Isaías. Eu não apareci para você morrer, mas eu apareci para você viver. E vou lhe dar a missão. É para viver. Eu tenho que temer a Deus. Paulo fala isso em Filipenses. Nós temos que fazer o trabalho de Deus com temor e tremor. E não importa se eu estou na igreja, ou se eu estou no meu quarto de oração, ou se eu estou no meu trabalho. Eu tenho que servir ao meu Deus com temor e tremor. E levar a sério. Deus não me chamou para ser um discípulo dele, para ficar brincando com ele, com a igreja dele, com a família. Não, Deus me chamou para levar a sério, porque Ele levou a sério. Tanto é que Ele levou a sério, que Ele cumpriu a promessa feita no Éden. Eu vou resgatar você, homem, pelo sangue do Cordeiro. Jesus levou a sério. Tanto é que Ele leva a sério, que Ele prometeu que Ele foi, mas Ele voltará para nos buscar. E Ele cumpre a palavra dEle. Então não dá para não levar a vida cristã que não seja sério. Os meus olhos viram o Senhor da glória, mas Deus, na sua grande misericórdia, dá uma ordem aos serafins. Dá uma paradinha aqui na adoração de vocês. Vai lá naquele altar que ele está lá, pega uma brasa daquela e coloca na língua dele. Purifique-o com fogo de brasa. Eu vou ser purificado, irmãos, quando o meu corpo, o meu coração arder por Jesus. Ele precisa arder. Porque se eu sou luz, a luz não coaduna com as trevas. Precisa arder e o Senhor me perdoará. Mandou o serafim, para um pouquinho a adoração e vai lá, coloca essa brasa viva, acesa na boca do meu servo Isaías. Aí o serafim diz assim, verso 7. Eis que esta brasa tocou os seus lábios. O serafim diz, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Imediatamente. E nós estamos falando aqui em um contexto que para purificar de pecado teria que matar um animal, o sacerdote levar lá, purificar, e a graça de Deus foi imediata, o perdão foi imediato. Olha só, diz o texto sagrado. A sua iniquidade foi tirada, ou seja, os seus lábios agora estão purificados. O seu pecado está perdoado. E assim, quando Deus perdoa, irmãos, perdoou. Diz o texto sagrado de Hebreus que Ele pega os pecados nossos e joga nas profundezas do mar, Ele esquece. Ele não vem depois dizer assim para você, olha, eu já lhe perdoei uma vez, lembra daquilo que você fez? Eu perdoei, vou lhe perdoar de novo, mas cuidado, hein, está perdoado. Ele poderá perdoar por outro pecado que você comete, que eu cometo, mas aquele já está perdoado. E quando o Senhor perdoou, eu vou fazer uma pergunta para mim e para você, por que muitas vezes nós não queremos perdoar nós mesmos quando o pecado que nós já confessamos, que o Senhor já perdoou, e eu fico ali me martirizando.
permitindo que tal pecado que já foi perdoado por Deus roube as minhas forças, as minhas energias, para que eu não sirva meu Deus como deveria servir com todo o coração. E quando alguém vem, eu fico ali me dando de coitadinho, com autocomiseração. Não, o Senhor perdoou. E muitos que não conseguem perdoar entram num estado até de depressão. Fica ali deitado, prostrado. Para com isso. O Senhor já lhe perdoou, já lavou, já lhe purificou. Você já é nova pessoa. E a Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles que o Senhor já perdoou. Isaías entendeu isso muito bem, irmãos. Foi perdoado. E depois que ele é perdoado, e o Senhor não o perdoou, e nem apareceu para ele, nem manifestou a glória dele, por manifestar, tem missão. Diz o texto, no verso 8, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Deus bom, hein? Nós não estamos vendo aqui chegando Deus com aquela imposição, mal educado, impostor. Deus é sabido, claro, né? Ele é sabido. Ele aparece na hora que o jovem está adorando. O jovem reconhece o pecado, ele perdoa e agora ele vem sorrateiramente, Deus, de forma tranquila, falando de uma forma mansa para ele, a quem enviarei? É aquela história da conversa de um negociador com o outro, aquela história de Abraão conversando com aquele homem que ele comprou o campo de Maquipela. Que é isso entre mim e ti? Mas ele não estava dando para Abraão, estava vendendo. Deus está dizendo assim para Isaías, a quem enviarei, Isaías? Bem, estava diante dele um homem que havia acabado de ser purificado. E já não era mais aquele homem de lábios impuros, de coração negro. Estava purificado, estava apto para fazer o que o Senhor mandou. Olha que maravilha. E o Senhor vai ainda mais um pouquinho na profundidade do coração de Isaías. E quem há de ir por nós? Aí ele aparece no plural. Aqui a Santa Trindade, eu creio, se juntou para fazer uma proposta para Isaías de forma educada. Deus nunca vai chamar você para impor, e nem você vem servir a Deus porque tem medo de Deus me punir, de Deus me castigar. Não, se eu não for fazer isso, Deus vai me castigar. Aí é um problema dele e seu, ou seu coração. Mas não deve ser assim. Você deve ir servir ao seu Deus porque você ama o seu Deus. Porque o seu coração arde de amor por Ele. Deus está chamando. Deus está dizendo assim, eu perdoei você, eu salvei você, eu tirei você das trevas, eu tirei você da impureza. Não foi para você ficar sentado no banco da igreja todo o tempo, vindo na igreja de domingo a domingo, ou só nos cultos de domingo à noite, encher, engordar com a palavra, voltar para casa e dizer assim, eu culto bom, maravilhoso, amém, que foi assim mesmo. Mas Deus não chamou só para isso não. Deus tem missão. Você é adorador, está perdoado. A quem enviarei, Isaías? Quem há de ir por nós? Isaías entendeu a mensagem de Deus. Claro, inteligente, adorador, purificado. Senhor, eis-me aqui. Estou aqui. Ele se apresentou para Deus. Olha você que está salvo. Que está esperando um convite do Senhor, Ele já está convidando você. E quem sabe o Senhor só está dizendo assim, ou esperando você dizer assim, eis-me aqui, Senhor. Mas a missão que o Senhor vai me dar é difícil demais, eu não quero não, Deus. E eu estou correndo das léguas desse negócio aí, de trabalho de igreja, eis-me aqui. Tenha coragem. Diga, eis-me aqui. Estou aqui, Senhor. E Isaías foi mais fundo um pouquinho. Envia-me a mim. Eu vou. Amém? Amém. Eu vou. Eu vou, Senhor. Irmãos, numa nação com milhões de pessoas, o Senhor aparece a um jovenzinho para dar a ele uma missão difícil. Isaías não perguntou, o que é que o Senhor quer que eu faça? Para eu dar a resposta para o Senhor. Ele não perguntou. Envia-me a mim. Eu vou. E a missão era uma mensagem de juízo por longos anos.
Não é aquela mensagem de chegar só para uma vez, falar e depois fugir, correr e ficar escondido em algum lugar. Não, você é uma mensagem de juízo continuada. Chega um jovenzinho assim, quem sabe, de 16, 17, 18 anos, para falar para um rei, autoridade, todos os poderes em sua mão, tinha o poder de matar do que quisesse. Aí chegar Isaías, um jovenzinho, e dar uma palavra de Deus de juízo para ele. Lembra de Isaías? Não recebeu a palavra do sacerdote, que era maduro, mais experiente do que Isaías. Não recebeu. Mas Isaías foi na autoridade do Senhor. O Senhor nos dá autoridade, irmãos. Jesus fala sobre isso lá em Mateus. Agora, para receber essa autoridade, eu tenho que ser um adorador, estar com Ele, investir tempo do meu tempo e viver. Senhor, me ajude, Senhor, a ser um adorador, me ajude a fazer o que o Senhor quer que eu faça. Revista-me da tua glória, do teu amor, do teu poder, da tua humildade, mas eu estou aqui. É o que tem que fazer, eu vou fazer. Isaías não ficou preocupado se ele iria agradar as pessoas, se ia ficar amigo das pessoas, se as pessoas iam bater no ombrozinho dele e falar assim: Isaías, beleza, que bom, você é meu amigo. Isaías não ficou preocupado com isso. Isaías, a única coisa que eu vejo aqui que Isaías quis fazer foi a vontade de Deus. E o Senhor mandou ele assim: olha, a missão que o Senhor deu para ele, envia-me a mim. Então o Senhor disse: vai e diga a este povo, a um povo de um coração endurecido, a um povo que não queria obedecer a Deus, a um povo que queria adorar todos os deuses possíveis, menos a Deus, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, não queria. E aí Isaías tinha que enfrentar esse povo. Vá lá. Pega aqui um jovenzinho aqui para eu fazer uma ilustração. Você, faz favor aqui. Qual o seu nome? Faz favor, Pedro. Olha, nome de Arpó. Pulei a cadeira. Quantos anos tu tens? 21? 21 anos. Mas tem uma cara de 15, né? Não é verdade? Pega um jovenzinho desse aqui, de 21 anos. Meus irmãos, para falar para sacerdotes, homens velhos, conhecedores das escrituras sagradas, que tinham toda a autoridade de Deus para fazer. Chega um jovenzinho desse aqui e fala assim: olha, Deus vai destruir tudo aqui e você é um dos culpados. Conserte o seu coração diante de Deus. Ele olhava assim para o Pedro e falava assim: que tu? Onde tu aprendeu isso? Deus me enviou. Deus lhe enviou? Eu que ando com Deus. Olha só, é ou não é uma missão difícil? Deus fala assim para você: Pedro, eu quero que você vai pregar aí para fulano de tal, um cabra aí que bota na sua mente aí, que você acha que é difícil e esse cabra não vai receber a sua mensagem. E eu quero que você vá lá falar de mim para ele. Mas se eu chegar lá, Senhor, ele vai botar para correr da sua casa. Mas eu vou. A perna está tremando, mas eu vou. Você vai? Então pense aí, vai amanhã. Entendeu? Obrigado, Pedro. Viu como é difícil a missão? Deus não nos chamou para a missão fácil, não, irmãos. Isaías, vá e diga a este povo: ouçam a mensagem, ouçam, mas sem entender. Vejam sem perceber. Torne excessivo o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender o coração, se convertam e sejam curados. Dá um nó na nossa cabeça, não dá? Deus não quer que o povo se converta? Você vai pregar, mas eles não vão se converter. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus já tinha mandado mensagem, profeta e mais profeta, e o coração continuava duro, até que chegou o tempo da paciência de Deus. Chegará um tempo que a porta da graça ficará fechada. E quando ela fechar, abraço. Não tem mais como entrar. Deus é gracioso, mas tem um tempo que a graça vai fechar. A porta vai fechar. Isaías foi, corajosamente. Fale assim para Deus: Senhor, me enche dessa coragem que o Senhor deu para Isaías. E eu disse ao Senhor alguns nãos na vida, inclusive aquele não daquele dia. Lembra, Senhor? Mas eu não quero mais dizer não, eu quero me consertar. Então eu quero pedir perdão para o Senhor e eu quero fazer o que o Senhor mandou fazer. Mas eu quero fazer cheio do Senhor. Primeiro eu quero dizer para você: vá para o seu quarto e vá conversar com Deus. Vá abrir seu coração. Nos primeiros momentos você não vai ter a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. Seu coração vai estar fechado, alguma coisa parecida. Mas continue lá.
Senhor, eu não tenho palavra para lhe dizer aqui agora. Continue lá. Senhor, não sei o que dizer, continue lá. Não precisa não, Deus tem para lhe dizer. Continue lá. Vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo. Quando você vier aqui, a glória de Deus vai estar tomada completamente. O toque desse aí que essa menina está nesse teclado, aí na hora que bateu, eu falei, Deus está falando comigo, glória a Deus. Triste é você chegar na igreja do Senhor, entrar e sair, e falar assim, Deus não falou comigo. Mas como que Deus vai falar com você se você passa uma semana e não fala nada com Ele? Que bom você ir para casa agora, não é? Deus falou profundamente ao meu coração. Obrigado, Senhor, porque durante a semana o Senhor me deu a graça, o Senhor me deu a força, o Senhor me deu a vontade de eu ter, todos os dias, ter separado um tempo para ficar a sós com o Senhor. Tem um momento seu com família, um momento seu como igreja, um momento seu com os irmãos, no grupo, no discipulado, mas você precisa ter o seu momento a sós com o seu Deus. Todos os dias. Eita, momento difícil. E nem todos querem, nem todos querem. Aí o Senhor chega e diz assim, Isaías faz uma pergunta ao Senhor. Então eu perguntei, até quando, Senhor? Até quando essa minha missão, Senhor? Até quando é? Senhor, será que eu vou suportar isso? Eu vou aguentar isso? Até quando? Ele quis falar assim, ó Senhor, que seja um prazo breve, não é verdade? Ele diz assim, ó, até que as cidades fiquem ruínas, as casas fiquem ruínas, até que os lugares sejam abandonados, destruídos, se ainda ficar uma parte, tornará a ser destruída. E diz mais, e como terebinto, como carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco, a semente, assim a santa semente será o seu toco. Eu vou destruir. Pode dizer para eles, diga mesmo, eu vou destruir eles. Eu vou destruir as casas, as cidades. Eu vou deixar esse negócio aqui arrasado, arruinado. Mas vai ficar ainda aí um toco, porque eu preciso cumprir a minha palavra. Isaías foi, fez, morreu velhinho, fazendo o que Deus mandou ele fazer, não desviou, começou jovem, não desviou, não olhou para o mundo, amar o mundo, vou correr para lá, depois eu volto para a igreja, quando eu estiver velho eu volto. Não, ele continuou jovem, meia idade, ancião, cumpriu a missão, e Deus cumpriu a palavra. Por que Deus cumpriu a palavra? Porque se Deus destrói o reino de Judá, eu e você não estaríamos aqui, irmãos. Havia a promessa que de Judá viria o Salvador. Era lá de Judá. Aquele que Isaías profetizou por seus longos 66 capítulos sobre o Messias, o Emanuel. Conheci Emanuel aqui de manhã, cadê ele? O Deus conosco. Sobre o menino que queria nascer. Sobre aquele que foi para o Calvário e morreu como ovelha muda no matadouro. Isaías foi profetizando sobre o Messias. Judá precisava permanecer para que Jesus viesse para salvar a mim e a você. E glória a Deus. Minha jovem, seu nome é? Seu nome? Thaís. E glória a Deus, Thaís. Que Deus é fiel. Quando ele deu essa mensagem para Isaías, eu creio que ele já me via e já via você. Eu preciso salvar aquele jovenzinho que vai nascer lá no ano de 65, que um dia vai ficar velho, estou ficando velho, mas eu vou salvar ele. E vou chamá-lo para ele dar a minha mensagem às pessoas naquele país chamado Brasil. Eu estava falando com o pastor Jorge hoje, na hora do almoço. Primeira vez que eu peguei no microfone para falar, meu Deus do céu. Deu um branco geral, não saiu palavra nenhuma. E eu falei, aqui encerrou minha carreira de falar, no começo. Olha o que Deus fez. Pegou uma pessoa que nem sabia falar nada, salvou, e agora você vai falar ao povo. Vai aquecer o coração do povo para andar diante de mim. Deus quer você perto dele, para a glória dele. Então o que é que eu quero dizer para você, para eu fechar aqui? Você que está com seu coração arrefecido, frio, você que tem entrado um dia após o outro, e não tem separado um tempo para ficar com Deus, conversar com Deus, ouvir Deus falar com você, para pedir perdão a Ele, para Ele dar uma direção para a sua vida. Quem sabe você está fazendo alguns negócios na vida e dando errado, porque você não consulta a Deus, não quer consultar. Eu quero dizer para você, então dá um basta aqui agora, vá para o altar e recomece, porque Deus é misericordioso, Ele ajuda você, mas você precisa tomar a decisão e a atitude. A você que está aí com o coração bem frio, eu quero incentivar você a buscar para que você
Avive seu coração. Seja uma pessoa avivada, cheia de Deus, cheia de Jesus Cristo, cheia do Espírito Santo. Para quando você abrir a sua boca para falar, sair brasa viva da sua boca e penetrar no coração mais duro possível desta cidade, para que essa pessoa tenha o coração quebrantado e fale assim: eu quero servir Jesus. E o Senhor está lhe chamando, Ele só quer isso de você, só está esperando você dizer um sim para Ele. Mas Senhor, eu sou um pecador, fiz tanta coisa errada no dia de ontem, então vá lá para o altar, confesse todos os pecados, dê nome aos pecados. E você vai falando: Senhor, eu pequei aqui assim, pequei aqui assim, pequei aqui assim, pequei aqui assim. Perdoa-me, Senhor. E o Senhor sondará o seu coração. Se você foi sincero, o Senhor já está perdoado. Assim como Isaías foi sincero. Ai de mim, Senhor, ai de mim, sou um pecador. Pronto, foi sincero, está perdoado. A você que está com o seu coração aquecido, é aquele que busca a Deus assim fervorosamente, é um homem de Deus, mulher de Deus, que deixou de fora a religiosidade, e entendeu o que é adorador, entendeu o que é ser discípulo de Jesus. Eu quero dizer para você: continue, pare não. Não deixe o gás acabar não. E isso, para que o fogo de Deus mantenha aceso no seu coração, você precisa continuar todos os dias, com vontade de estar na presença de Deus, ou não. Com forças para estar na presença de Deus, ou não. Continue. Diga a Ele: Senhor, estou sem forças hoje, mas eu quero ficar aqui um pouquinho com o Senhor, sabe? Quantas vezes isso acontece comigo? Tem dia que eu pego a minha bicicleta, assim, que eu estou meio agoniado. A gente fala agoniado, né, na Bahia. Pego a minha bike, assim, vou para um lugar bem longe. Falo para minha esposa assim: olha, não espere tão cedo, não. Eu vou dizer isso para Deus: Senhor, hoje eu estou sem força, estou sem vontade, mas eu quero ficar perto do Senhor. Como é que faz? Fica aqui perto de mim. E eu não encontro palavras para falar com Deus, mas eu quero estar aqui perto do Senhor. Tá bom, Deus? Eu vou encostar minha cabeça no teu ombro, vou ficar aqui até o tempo que o Senhor quiser. É diferente demais. Você volta para casa, você passa o dia outra pessoa. E Deus quer que você seja essa outra pessoa, ou seja, essa pessoa cheia dEle, para a glória dEle. E quando você for cheio de Deus, preste atenção, você vai se levantar para servir a Deus onde Ele quer que você sirva. Você serve a Ele. Você vai levantar, sem ninguém lhe pedir, sem ninguém lhe forçar, porque Deus não impõe. Mas voluntariamente você se levantará para servir. E você que tem ouvido a palavra de Deus um dia após o outro, falei: eu queria que Jesus fosse meu Senhor e meu Salvador, e eu tenho resistido tanto a isso. Pronto, chegou o dia. Não resista mais. Esta é a hora. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê paz, que Deus lhe dê segurança, Deus lhe dê força, Deus lhe dê um coração de adorador, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Enquanto o Ministério de Louvor se organiza aqui para nós podermos, mais uma vez, glorificarmos o nome do Senhor, estava ali refletindo diante dessa porção lida. Isaías, ele veio conhecer o Senhor verdadeiramente a partir daquele momento, quando ele sentiu a manifestação da glória de Deus naquele ambiente. E só restou a ele confessar: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Aprendo aqui que é uma declaração de confissão. A partir da terça-feira nós estaremos aqui refletindo durante alguns dias, confessando ao Senhor. Aprender a confessar ao Senhor as nossas mazelas, tudo aquilo que impede o nosso avanço, a nossa caminhada espiritual. Eu percebo aqui em Isaías que nós somos chamados para trazer a glória de Deus para este mundo. Tudo que você fizer, seja para a glória de Deus. Isaías foi chamado para isso e nós somos chamados. O Senhor pegou um homem de lábios impuros, um homem pecador, um homem que vivia no palácio, um profeta palaciano, e trouxe para o seu aprisco, para uma nova realidade, e através dessa nova realidade,
aquele homem começou a manifestar a glória de Deus. Mas para isso acontecer nas nossas vidas, nós precisamos dar passo de fé. Nós precisamos dar passo de entregas. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, é uma resposta, mas o primeiro passo é se entregar ao Senhor. É reconhecer que nós temos os nossos defeitos, as nossas falhas, nós somos pecadores por essência, mas precisamos ouvir a voz de Deus. E o tempo oportuno pode ser hoje na sua vida. A glória do Senhor está aqui neste lugar, amém? Vamos exaltar o nome do Senhor? Fique de pé aí no seu lugar. Vamos pedir ao Senhor que sonde os nossos corações e usa-nos para a glória dEle. Encha-nos até que possamos transbordar do Pai. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta. Eu quero ser
nossos corações, Pai. Transforma, Senhor, com a Tua palavra, Pai. Enche-nos mais de Ti a cada dia, Papai, em nome de Jesus. Sonda-me. Sonda-nos, Senhor. Enche-nos de Ti, Pai. Enche-me e usa-me, Senhor. Certamente, se você declarou isso ao Senhor, Senhor, sonda-me, usa-me, você está com o coração preparado para se entregar ao Senhor. Eu gostaria de saber, nesta noite aqui, diante da manifestação da palavra do Senhor, na presença do Espírito Santo de Deus, você teve a oportunidade de ouvir a palavra, ter a oportunidade de sentir o Espírito Santo direcionando o seu coração. E eu gostaria de saber se tem alguém aqui nesta noite que quer se apresentar ao Senhor Jesus, como Isaías se apresentou, confessando ser um homem de lábios impuros. Não importa saber o que é que tinha no coração de Isaías, não importa saber o que tem no seu coração, o seu pecado cometido, mas importa saber que você quer tomar uma decisão nesta noite, amém? E o primeiro passo acertado é você declarar ao Senhor: eis-me aqui. E o segundo passo é você publicar. Quem com o coração crê e com os lábios declarar, será salvo. Eu gostaria de saber se você que está aqui conosco nesta noite, nos visitando, quer tomar essa decisão de se apresentar ao Senhor Jesus nesta noite, amém? Se tiver, levante sua mão, onde você está. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, é tempo de se entregar ao Senhor, de se render ao Senhor. Se você está dizendo, talvez, quando sair daqui, o culto foi muito bom, mas se você se entregar ao Senhor, você vai ter a oportunidade de viver esse culto na presença do Senhor todos os dias, o adorando, amém? Alguém nesta noite? Nós queremos colocar em oração a sua vida também, você que está aqui conosco nesta noite, você que está com alguma enfermidade no seu corpo físico, você que se encontra com algum abatimento de alma, você que está passando por algum desafio e precisa tomar uma direção, eu gostaria de convidar você aqui à frente. Nosso ministério de intercessão estará aqui nos rodeando para orar por sua vida. Tem alguém nesta noite? Venha, você que está enfermo. Eu creio no poder da oração, no Deus que cura, do Deus que restaura, do Deus que transforma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus quer ministrar uma palavra de cura sobre sua vida, física, emocional, de restauração. Em nome de Jesus, não perca essa oportunidade. Você está se apresentando diante do Senhor, não diante de um líder de uma igreja. Eu vou pedir para o Ministério de Intercessão estar cobrindo a vida desses irmãos em oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esteja visitando, ó Deus, os corações desta noite aqui, ó Deus. Corações entristecidos, preocupados, corações com dores, com tristeza.
tristeza, com amargura, Senhor. Nós te pedimos aqui nesta hora, Deus, e clamamos, ó Deus, por libertação, por cura, Deus, por transformação. Nós clamamos aqui, ó Deus, uma unção de transformação sobre a vida da tua igreja, ó Deus, de todos aqueles que nos visitam, ó Deus. Que o Espírito Santo do Senhor esteja visitando os corações nesta noite, ó Deus. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, Deus. Opera na vida dos meus irmãos que se encontram com enfermidade física, ó Deus. Que o Senhor esteja curando, ó Deus. Que o Senhor esteja trazendo, Pai, um renovo para o seu corpo físico, para a tua estrutura orgânica, Senhor. E que seu nome seja glorificado, ó Deus. Que o mover do Espírito Santo, ó Deus, esteja, Senhor, agindo de forma poderosa sobre essas vidas. E que seja feita sempre a tua vontade, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode continuar cantando, adorando ao Senhor. Glória a Deus. Levante suas mãos. Que brilha E adora a o noite como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Dê um abraço em seu irmão. quebranta-me, transforma-me. Ministre sobre a vida dele uma palavra de bênção. Enche-me e Pai, que o amor de usa-me. A graça poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a vida da tua igreja sempre. E assim te agradecemos por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua casa, abençoe sua vida, abençoe a sua semana. Visite a nossa cantina, abençoe o nosso eclésia. Amém. Tem um brownie delicioso lá, hein? Brownie brigadeiro. Antes de sair, passe lá para comprar, se deliciar e contribuir. Está aqui na frente, povo. O brownie